Crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e muito feliz por estar aqui, mais um trimestre que nós estamos iniciando, não é isso? Domingo passado a gente teve a aula número 1 desse segundo trimestre de 2022, hoje já é a aula de número 2, glórias a Deus por isso. Eu sou tia Messia, professora da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, estamos aqui com essa aula para o Jardim de Infância, crianças de 5 e 6 anos, e todos vocês são muito bem-vindos. Você que já é da nossa igreja, que já participa, e você também que nos visita, que está sempre por aqui assistindo a nossa aula. Glórias a Deus, com muita alegria, né? Nós estamos iniciando mais esse trimestre. Crianças, nesse trimestre, a nossa revista, que é essa daqui que vocês já têm aí, não é isso? Tem por título Aprendendo com Pessoas Abençoadas por Deus. Olha que maravilha! Vamos ficar muito atentos nessas aulas desse trimestre, sabe por quê? Esse trimestre, a nossa revista vai falar de pessoas que assim foram muito abençoadas por Deus, que fizeram grandes obras para Deus, porque eles eram obedientes, porque eles confiavam em Deus. Então, assim, nós temos muito o que aprender nesse trimestre com essas pessoas. Pessoas abençoadas por Deus. E você também quer ser muito abençoada por Deus? Eu quero, por isso eu vou estar assim, muito atento, né, com as aulas desse trimestre, para que nós possamos ser muito abençoados por Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Bem, crianças, e sem perda de tempo, né, nós já vamos começar aqui com a nossa aula de hoje, fazendo a nossa leitura devocional do nosso caderninho de oração. Olha, o nosso caderninho hoje, né, do dia 10 de abril, não é isso? Que nós vamos ler o Salmo 10:6. E nós também vamos orar pelas crianças de uma igreja onde o país é perseguido, sabe, crianças? Todos os dias aqui no nosso devocional, a gente ora pelas crianças de uma igreja onde, nesse país, a igreja é perseguida, porque assim, tem muitas crianças em muitos países pelo mundo afora que eles não podem servir a Deus com a liberdade que nós servimos. E hoje, nós vamos orar pelas crianças do Marrocos. E esse nosso caderninho de oração, você pode baixar aí no site da igreja. Ele é gratuito e você pode todos os dias fazer o seu devocional. Então, você já pegou seu caderninho? Vamos lá fazer o nosso devocional? Leia o Salmo 10:6. O Senhor Deus reina sobre todos. O Senhor é rei e para todo sempre da sua terra desaparecem os outros povos. Glórias a Deus. Orando o Salmo, Senhor, que para sempre o Senhor seja o rei dos nossos corações. Glórias a Deus. Orando pelas crianças de Marrocos, Senhor, proteja as meninas cristãs que são forçadas a se casar com muçulmanos e aquelas que já estão casadas, mantenha a fé firme em Cristo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nesse momento, aprendendo da tua palavra, Pai. Te agradecemos pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia. Pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor possa estar conosco, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Te pedimos também, Pai, pelas crianças do Marrocos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuide de cada uma delas, Pai, que o Senhor cuide de cada criança, Pai, que não tem a liberdade para te servir, que o Senhor possa fortalecer a sua fé e que o Senhor possa guardá-las, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, crianças. Bem, agora nós vamos para um outro momento que também é muito importante, sempre que nós nos reunimos na casa de Deus, que é o momento de recolher as nossas ofertas. Olha, crianças, vocês têm assim várias opções para ofertar na casa de Deus, tá? Você pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay, depositar na conta da igreja, aí você pede a ajuda aí de um adulto. Mas você também pode ofertar quando você vier no culto, hoje à noite, na quarta-feira, na sexta-feira,
sexta-feira. Sempre que você vier na igreja, você pode passar na tesouraria e entregar a sua ofertinha da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, vamos ofertar? Eu vou ofertar daqui, vocês vão ofertar por aí, enquanto nós vamos ouvir um louvor bem animado. Canta aí junto. Vamos lá, tia Amanda. Glórias a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelas ofertas. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de ofertar. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, cada ofertinha que foi doada. Que o Senhor possa prover as necessidades da tua obra, Pai. Que o Senhor também possa prover as necessidades do lar de cada uma dessas crianças. Guarda-nos em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né, crianças? Glórias a Deus pelo privilégio que nós temos de ofertar na casa do Senhor. E sem perda de tempo, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos iniciar a nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como a tia falou, esse trimestre, a nossa revista tem por título Aprendendo com Pessoas Abençoadas por Deus. E a aula de hoje, qual é o título da nossa aula? Papai do Céu ajuda a falar com o rei. Então, nessa aula, nós vamos tratar de uma pessoa que foi muito abençoada. Ele precisava muito falar com o rei para resolver um problema muito sério, uma causa muito séria. E Papai do Céu, Deus, né? Ele ajudou essa pessoa a ter coragem para ir falar com o rei para poder resolver esse problema. Olha, crianças, vocês já sabem de quem nós estamos falando? Eu acho que vocês já sabem, porque vocês já fizeram até a atividade, não foi? Enviou aí para o grupo? Então, fala para ti, de quem que nós vamos falar hoje? Hã? Isso mesmo, de Moisés. Moisés tem uma história linda, uma história que a gente já acompanhou aqui outras vezes, né? E uma história que eu sei que vocês conhecem muito bem. Mas hoje nós vamos aprender mais alguma coisa, porque sempre que a gente fala da palavra de Deus, a gente sempre tem algo novo para aprender. Essa história está aqui na nossa Bíblia, ó. Sempre, todas as histórias aqui da Escola Bíblica Dominical, nós tiramos aqui, ó, da nossa Bíblia. E essa história de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 3, os versículos de 11 a 22, e no capítulo 4, e versículos 1 a 17. Então, você pode ler essa história completa junto com sua família, conhecer mais sobre essa história, consultando a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Glórias a Deus. Bem, crianças,
E nessa história, hoje, nós vamos entender que Deus, ele tem um plano especial para cada um de nós. Todos nós que colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus e deixamos que Ele guie a nossa vida, Ele vai ter um plano especial para cada um de nós. E nós temos que aprender a confiar em Deus e não ter medo. Não ter medo nenhum, que todos os nossos planos, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, nós podemos realizar. Mesmo quando parecer uma tarefa muito difícil, nós não podemos ter medo. E assim era com Moisés, o personagem da história de hoje. Papai do céu tinha um plano para a vida de Moisés. E qual era esse plano? Lembra que nós estudamos aqui no final do ano passado? Moisés, ele veio com uma tarefa de ser o libertador do povo de Deus que estava lá no Egito, escravo, vocês lembram? E aí Moisés, ele se sentiu muito inseguro. Moisés, ele teve medo, ele achou que ele não fosse conseguir cumprir essa missão, que de fato era uma missão muito difícil, né, crianças? Então, Deus mostrou para Moisés que estaria com ele em todos os momentos, ajudando ele no que fosse preciso, ajudando ele a vencer o seu medo, e Deus tinha que dar muita coragem para que ele fosse até Faraó pedir para que libertasse o povo de Deus do Egito. Vocês ainda são crianças, então às vezes vocês assim ainda não têm momentos tão difíceis, né, na vida, coisas assim tão difíceis para vocês vencerem. Mas à medida que vocês forem crescendo, talvez essas questões mais difíceis irão aparecer. Então é muito importante que você já agora, desde pequeno, você coloca aqui na sua cabeça, não importa qual for a missão que o Senhor me der, Ele vai me ajudar a resolver, Ele vai cuidar de mim, Ele vai tirar meu medo. Amém, crianças? Glórias a Deus. Então, esse homem que nós vamos falar hoje foi uma pessoa muito abençoada por Deus, porque ele confiou em Deus, ele acreditou no plano que Deus tinha para a vida dele. E o nosso texto áureo, quem já gravou? Todos já gravaram, né? Já mandaram aí o texto bem bonito, né, para ti? E aí o nosso texto áureo está onde? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, parte A, que é bem pequenininho. Vamos falar juntinhos no 2? 1, 2. Só eu conheço os planos que tenho para você. Jeremias 29, 11a. Mais uma vez, só eu conheço os planos que eu tenho para você. Só o Senhor conhece os planos que Ele tem para nós, que sabe do nosso futuro. Não é verdade? E vocês, crianças? Fala para ti aí no chat, o que você quer ser quando crescer? Fala aí, rapidinho, coloca aí o que você quer ser, que eu vou comentar e vou responder. Todos nós, quando somos pequenos, né, temos aí uns planos do que a gente quer ser quando crescer. Às vezes a gente até imagina uma coisa quando a gente cresce, não é nada daquilo. Eu queria ser professora. Eu falava para todo mundo que eu ia ser professora. Hoje, graças a Deus, né, dou aula aqui na EBD e tal, mas eu queria ser professora lá de escola e tal. Mas eu não sou professora. Não eram os planos que Deus tinha para mim, né? E você quer ser o quê quando crescer? Nesse texto áureo de hoje aí, em Jeremias 29, Deus está dizendo assim claramente para nós que Ele sabe do nosso futuro, que só Ele conhece os planos que Ele tem para nós, não é isso? E nós sempre devemos orar e perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Quais são os seus planos para a minha vida? Não é isso que nós temos que fazer? Perguntar a Deus quais são os planos dele para nós, porque o nosso Deus ele é maravilhoso. Os planos dele sempre vão ser melhor do que os nossos. Vão ser melhor do que o plano da mamãe, do que o plano do papai, que às vezes assim os pais da gente, né, eles sonham os planos para a gente, né? Eu tenho 2 filhos, às vezes eu fico sonhando umas coisas lá, uns planos para eles, mas eu sei que o melhor para eles não são os meus planos, são os planos de Deus. E vocês também devem ser assim. Que entender que os planos de Deus é que é o melhor para você. Embora você tenha seu sonho, você já imagina o que você quer ser quando crescer, mas você sempre tem que ter em mente que os planos de Deus é o melhor para você, porque Deus ele nos ama muito e Ele só quer o nosso bem. E por isso Ele vai nos ajudar a realizar os nossos planos, mas nós temos que orar e pedir a Deus para que Ele guie os nossos passos, para que Ele que tenha os nossos planos na nossa vida. Amém? Que
que os sonhos dele sejam os nossos sonhos. Glórias a Deus por isso. Então é um lindo textuário, né, crianças? Esse nosso textuário de hoje, né? Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Amém. Então, crianças, e a nossa aula? A tia falou que está em Êxodo 3, 11, 22, Êxodo 4, 1 a 17. É a história de Moisés, uma história que eu sei que vocês já conhecem, a gente já trouxe essa história aqui, mas então agora nós vamos relembrar um pouquinho. Eu sei que vocês conseguem até me contar essa história, mas a gente vai relembrar aqui bem rapidinho, tá bom? Então a gente sabe que quando Moisés nasceu, a vida dele correu muito perigo. Por quê? Porque o faraó havia mandado matar todas as crianças, não era isso? Lá, filho dos Hebreus? Pois bem, e para que ele não fosse morto, o que a mãe de Moisés fez, crianças? Colocou Moisés num cestinho e colocou no rio. Mas ele foi tirado das águas, ele foi resgatado por quem? Pela princesa, a filha de Faraó, que entregou Moisés para a própria mãe dele criar, Joquebede, não foi isso? E quando Moisés cresceu, ele foi levado para o palácio e ali ele foi viver como um príncipe, né? Ele era um príncipe, ele era o filho da princesa. Glórias a Deus por isso. Mas quando Moisés já era moço, Moisés cometeu um pecado e Moisés precisou fugir dali do Egito. Não é isso, crianças? Vocês se lembram para qual cidade que Moisés foi fugido? Para a cidade de Midian. Foi para essa cidade que Moisés foi fugindo ali dos egípcios, né? Já que ele havia cometido um crime. Então, crianças, chegando lá, o que aconteceu com Moisés? Moisés conheceu um homem chamado Jetro. E Jetro tinha uma filha, que era a Zípora. A Zípora, ela casou-se com Moisés. E ali Moisés constituiu sua família, junto com Zípora, a filha de Jetro. Bem, crianças, Moisés, ele passou a trabalhar para Jetro, o seu sogro. E sabe o que Moisés fazia? Moisés pegava o seu cajado e ele saía a apacentar as ovelhas do seu sogro. Moisés saía ali todos os dias, junto com aquelas ovelhas, apacentando. E um dia, crianças, aconteceu uma coisa incrível. Uma coisa que eu só vi nessa história aí da Bíblia. Não vi ela em outros momentos. Nenhum. Uma coisa realmente incrível. Moisés estava pastando ali, né, levando as ovelhinhas para pastar, próximo a um monte chamado Horebe. De repente, crianças, quando Moisés olhou, ele viu que uma planta, um arbusto, era uma sarça. Essa planta, crianças, ela estava pegando fogo. Vê as plantinhas aqui, tudo verdinhas, as folhinhas, todas verdinhas? Aqui atrás, esse vermelho é o fogo. Era um fogo alto, grandes labaredas, que se queimava sem parar. Mas sabe o que acontecia, crianças? As plantas, elas não queimavam. A sarça, aquele arbusto, ardia em chamas. Mas a planta estava ali intacta, ela não se queimava. Moisés olhou para aquela planta ali, ele ficou muito assustado. Ai, crianças, eu também ficaria assustada. Pensa, um fogo forte, grandes labaredas ali na planta e a planta não morre, a planta não se queima. Ah, Moisés sabia de uma coisa, aquilo só podia ser um milagre de Deus. E ele ficou ali parado, esperando que mais alguma coisa acontecesse. E logo em seguida, Moisés ouviu o que Deus tinha a lhe dizer. O Senhor disse a Moisés que Moisés deveria voltar para o Egito e libertar o seu povo ali da escravidão de Faraó. Jesus amado!
Ao ouvir aquilo, Moisés ficou ali tremendo de medo. Ele sabia que o exército de Faraó era poderoso. O Faraó tinha um grande exército. E os egípcios? Nada. Os egípcios eram acostumados a trabalhar de escravos ali. Moisés já era até velho. Gente, como que Moisés ia fazer aquilo? Ele achou que ele tinha era que fugir, porque aquilo ali ia ser uma coisa impossível. Ele não sabia bem o que fazer. De fato, Moisés ficou muito assustado e com medo. E aí Moisés virou e perguntou para a própria sarça que ardia. Ele perguntou ali, como que eu posso tirar esse povo do Egito? Quem sou eu para libertar esses hebreus de Faraó? Eu imagino assim, Moisés, ele só tinha ele a sarça. Então, ele olhava para a sarça ali e fazia as perguntas. Sabe, crianças, muitas vezes nós temos medo, assim, em várias situações. E aí nós achamos assim, eu não vou ser capaz de vencer isso sozinho, de resolver isso sozinho. É normal na vida acontecer isso com a gente. Porém, a gente tem que lembrar sempre que Deus ele está sempre conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele tira o nosso medo. É Ele que vai nos ajudar a vencer esses momentos tão difíceis da nossa vida. Moisés, ele estava com muito medo. Eu tenho certeza disso. Ele tinha que enfrentar o poderoso Faraó. Ele tinha que ir lá e falar com o Faraó. Olha, deixa o povo de Deus ir embora. Deixa o povo ir adorar a Deus no deserto. Mas Deus sabe de todas as coisas. E ele sabia que Faraó não ia ser bonzinho assim de falar, pode levar, vai todo mundo embora. Não preciso de escravo. Não, ele sabia que não ia ser assim, que não ia ser uma tarefa fácil assim. Mas Deus falou para Moisés que ia mandar castigos terríveis, que ele ia fazer coisas lá naquele Egito, que ele iria convencer Faraó a obedecer às suas ordens. Mas mesmo assim, Moisés continuou com medo. Ele dizia, Senhor, eu não sei nem falar direito. Como que eu vou liderar esse povo? Então, crianças, Deus naquela hora fez algo incrível. Ele perguntou para Moisés o que Moisés tinha na mão. E Moisés falou, Senhor, eu tenho aqui uma vara. Era uma vara, era o cajado de Moisés, né? O cajado que ele usava para tocar as ovelhas. E o Senhor fala para ele assim, joga no chão. Moisés jogou. E quando Moisés jogou, ele viu que aquele cajado tinha se transformado numa cobra, uma cobra de verdade. Olha, crianças, mas Deus falou com Moisés, pega a cobra pela cauda. E quando Moisés pegou, novamente aquela cobra se transformou num cajado. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Olha, crianças, que coisa maravilhosa. Deus já estava ali mostrando para Moisés como que ele iria usá-lo, como que ele ia mostrar seu poder, que ele tinha poder para que junto com Moisés tirasse aquele povo ali do Egito. Glórias a Deus. Moisés ainda não estava seguro, crianças. Ele não sabia como que ele ia falar com o Faraó. Talvez assim, ele era um príncipe, ele foi criado lá, mas ele já estava tantos anos fora, né? E ele ficou pensando, como que eu vou falar com o Faraó, que ele é um poderoso, como que eu vou chegar lá e dizer para ele que é uma ordem de Deus, o Deus dos hebreus, que ele tem que libertar esse povo? E Moisés, ele continuou ali com medo. Então Deus disse para Moisés para que ele chamasse o seu irmão Arão. E aí, junto com Arão, ele se animou, né? Acho que ele ganhou força, ele ganhou confiança. E junto com seu irmão Arão, Moisés foi procurar Faraó. Moisés vai embora de Midian, ele volta para o Egito e juntos eles irão enfrentar a Faraó. Glórias a Deus por isso. Crianças, nessa aula de hoje, o que a gente consegue perceber? Que Deus, ele deu uma missão muito especial para Moisés. Era uma missão incrível, crianças, tirar todo aquele povo lá do Egito, enfrentar Faraó, um homem poderoso. Só que Deus, ele deu coragem para Moisés. Ele pediu para que Moisés chamasse seu irmão Arão e juntos eles iriam enfrentar Faraó. Deus deu coragem para eles dois, na verdade, irem falar com Faraó.
E através da Bíblia, lá na frente, essa história vai seguir, né? Vocês sabem. E a gente vai ver que Moisés, ele vai conseguir realizar essa missão. Glórias a Deus. Eles vão passar por muita coisa, né? Viram as 10 pragas. Vai acontecer tanta coisa, mas Moisés, ele vai cumprir o seu objetivo. Ele vai cumprir a missão que Deus deu para ele. Ele vai conseguir libertar aquele povo do Egito das mãos de Faraó. Mas sabe por quê, crianças? Porque Moisés, ele entendeu que Deus tinha um plano na vida dele, que a missão da vida dele não era ele que ia determinar, os planos da vida dele não era ele que ia determinar, eram os planos determinados por Deus. E apesar dele ter medo, ele confiou em Deus, ele confiou que com Deus tudo seria possível, que ele alcançaria vitória, que ele conseguiria realizar aquela missão que Deus tinha proposto para ele. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus. E assim temos que ser nós. Nós temos que confiar que o Senhor vai cuidar de nós, que quando Ele nos der uma missão, nós podemos confiar, orar, buscar, que Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar coragem e nós vamos conseguir realizar aquela missão. Glórias a Deus. Mas, crianças, a Bíblia nos ensina também sobre o maior libertador de todos os tempos. Quem é esse libertador, crianças? Vocês podem dizer para mim? Eu sei que vocês sabem. Isso mesmo, Jesus. Esse é o maior libertador de todos os tempos. Jesus, o Filho amado de Deus, aquele que foi enviado lá do céu, ele veio, ele nasceu, ele viveu aqui como homem. E ele tinha uma grande missão. O Deus Pai tinha dado a ele uma grande missão de salvar não apenas aquela nação ali onde ele nasceu, ali dos judeus, não. A missão dele era grandiosa, era de salvar toda a humanidade. Glórias a Deus por isso. Mas ele veio para salvar todos aqueles que o aceitarem como Salvador. Sabe, crianças, o povo lá do Egito, eles eram escravizados pelo trabalho. O faraó fazia com que eles trabalhassem muito, eles viviam na escravidão do trabalho. Mas a humanidade vivia numa escravidão muito maior, a escravidão do pecado. Aquele pecado que rouba a nossa paz, rouba a nossa vida, aquele pecado que nos leva para o inferno. Mas Jesus, ele veio aqui na terra, glórias a Deus por isso, ele nasceu, ele viveu aqui como homem, ele sentiu as nossas dores, ele passou por muita coisa que nós passamos também, por aflições, sofrimento. E ele morreu, crianças, mataram o nosso Jesus. Mas glórias a Deus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, cumprindo a promessa de Deus Pai, que ele ressuscitaria para nos livrar da escravidão do pecado. Glórias a Deus por isso. E através da sua morte, da sua ressurreição, ele nos garantiu a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Nosso coração, crianças, ele era muito sujo, cheio de pecado, mas através do sangue de Jesus, nós podemos ter um coração lavado, branco como a neve, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, quando nós o obedecemos, quando nós aceitamos os planos dele para a nossa vida. Glórias a Deus por isso. E um dia ele vai voltar. Glórias a Deus. E para sempre nós estaremos ali com ele no céu. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos orar para que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, para que Ele guie os nossos planos e para que um dia nós possamos encontrar com Ele no céu. E se você ainda não aceitou esse Jesus, nós vamos orar agora e você vai aceitar para que você também possa ter a certeza da sua salvação. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então e vamos orar agradecendo a Deus por essa aula. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de aprender mais da Tua palavra, ó Pai. Ó Pai querido, te agradecemos pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, pela salvação que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. Que o Senhor possa ser o Senhor das nossas vidas, que o Senhor possa, ó Pai, ter um
plano para cada criança dessa, Pai, que eles possam compreender que os seus planos têm que ser o plano do Senhor, que os seus sonhos sejam os sonhos do Senhor, Pai. Que o Senhor possa guiar cada uma dessas crianças, guardar, Pai, para que eles possam um dia encontrar contigo, Pai. E aqueles que ainda não te aceitaram, mas que desejam fazer nesse momento, que o Senhor possa, Pai, recebê-los agora. Que o Senhor possa também, ó Pai, garantir o direito da salvação por a cada uma deles. Ó Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade. Que o Senhor esteja com cada um de nós durante este dia, que o Senhor nos sustente e nos guarde, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, crianças. E que nós encerramos mais uma aula, mas nós esperamos vocês no próximo domingo, neste mesmo horário, aqui neste canal, para que nós possamos ter mais uma aula da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor escola que existe. Fiquem com Deus, um beijo e até domingo.